conquista, de atacar as cidades, de destruir os exércitos inimigos, Deus precisou chamar eles de volta para uma renovação do compromisso. Deus precisou chamar eles de volta para um momento em que eles tinham que renovar a sua aliança com Deus. E foi aí que Deus chamou o povo para ser circuncidado novamente. Vamos entender isso aqui. Em Josué 5, verso 1 e 2, verso 1 diz que depois que Deus abriu o Rio Jordão, por passar, as nações ao redor ficaram sabendo, e aqui diz que o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Ou seja, agora o terreno estava preparado para o povo de Israel passar arrasando tudo, porque as nações estavam com medo, estavam arrasadas por causa da presença do Deus de Israel ali, dando a vitória para o seu povo. Só que, ao invés de começar logo atacando, começar logo o processo de conquista, então Deus chamou eles para esse momento íntimo, para esse momento diferenciado. Olha aí, verso 2. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Mas por que isso? Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeat Haralote. Foi esta a razão por que Josué o circuncidou. Agora a Bíblia vai explicar. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de ter saído do Egito, havia circuncidado. Lembrando que aquela geração que entrou no Egito era a segunda geração. A primeira geração tinha morrido no deserto por causa daquela rebeldia deles, em Cades Barnea. Aí toda aquela geração morreu no deserto e só ficou a segunda, que agora eram os filhos daquele pessoal. E os filhos daquele pessoal não tinham sido circuncidados. Os pais provavelmente tinham sido circuncidados ali naquele momento pré-Páscoa. Um pouquinho antes da Páscoa, aquela primeira geração tinha sido circuncidada. Mas antes, até então, depois que o povo foi para o Egito e ficou escravo lá 400 anos, provavelmente a prática da circuncisão ela deixou de ser feita, porque o povo ficou sem propósito, sem adorar a Deus de verdade, e o povo ficou assim, tão desanimado por causa da escravidão, que não tinha nem razão de se circuncidar. Então, ali, um pouquinho antes da Páscoa, Moisés fez a circuncisão, ordenou a circuncisão dos filhos de Israel, e aí eles já foram para o êxodo já circuncidados, porque só poderiam participar da Páscoa se tivesse circuncidado. Então eles já foram para o deserto, já foram começar a jornada já com a feita essa aliança. Então os filhos não tinham feito isso, certo? E olha o seguinte, a renovação da aliança que Deus fez aí com aquela segunda geração foi em resposta ao ato miraculoso e da graça de Deus ao abrir o Rio Jordão para eles. Então, gente, a nossa aliança com Deus deve ser sempre uma resposta de gratidão e nunca uma tentativa de obter benefícios. Isso aqui é muito importante. A nossa aliança com Deus deve ser sempre uma resposta de gratidão e nunca uma tentativa de ganhar nada. Existe aquele verso que está lá em 1 João que diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo que nós fazemos para Deus é só uma resposta ao que Ele já faz por nós. Você nunca vai tomar uma iniciativa em relação a Deus. Ah, Deus está ali, eu estou aqui e Deus não faz nada, então eu vou dar o primeiro passo. Vou tentar chegar mais perto de Deus para ver se Deus chega mais perto de mim. Não existe isso. Deus corre atrás de você todos os dias. Deus faz milagres por você todos os dias. É o que as músicas disseram aí. Todo dia Deus renova a sua misericórdia. Todo dia Deus dá o fôlego de vida sem você merecer. Então tudo que você faz para Deus é uma resposta, é uma reação à ação primordial de Deus. Então, nossa aliança com Deus é uma resposta de gratidão.
e não a tentativa de obter benefícios. Tem gente que acha que dar o dízimo, tem gente que acha que ir à igreja é um favor que está fazendo a Deus, que isso vai deixar Deus mais feliz, que isso vai fazer você ganhar pontos em relação a Deus, e isso é uma forma de comprar as bênçãos de Deus. Não é isso. Não é isso. Encare isso como uma demonstração de, de que você ama o seu Deus, que você é grato a Ele e que você não merece bênção nenhuma. Para falar a verdade, ninguém merece bênção nenhuma. Por mais que você frequente 1000 cultos, devolva todo o seu dinheiro como dízimo, por mais que você seja fiel e obediente em todas as áreas, mesmo assim você ainda não merece essas bênçãos, que você continua sendo pecador, as bênçãos continuam sendo um ato de bondade de Deus com relação ao pecador. Deus, ele se permitiu fazer uma aliança com você. Então isso também é um ato de bondade, porque Deus não precisava entrar em sociedade e entrar em aliança com ninguém, principalmente com criaturinhas do tamanho de nada que nós somos. Então Deus se permite entrar em aliança com você, Deus se permite entrar em aliança com a gente, fazer essa sociedade com o ser humano, na qual, nessa sociedade, nessa aliança, nós é que somos beneficiados, a gente não beneficia Deus em nada. Então, ele pede apenas que você seja obediente, que você ande e faça a vontade dele, para que você seja abençoado, para que ele possa encher a sua vida de coisas boas, para que ele possa beneficiar você, por causa do amor dele que é grande. Então, essa é a questão. Essa é a questão. Nós temos que ser obedientes a Deus por resposta ao amor dele, por resposta ao que ele já faz por nós, certo? Não de uma forma legalista, não de uma forma farisaica, mas de uma forma salvífica, de uma forma voluntária, certo? Então, era isso que Paulo queria ensinar para os Gálatas, porque os judeus estavam querendo colocar na mente deles que a circuncisão era uma coisa necessária. Não, mas não vou falar disso não, vou falar disso depois, senão vai confundir vocês, certo? Mas depois vocês lerem a carta dos Gálatas, vocês vão entender isso que eu estou dizendo. Que Paulo ensinou que o legalismo não é o caminho. O caminho é você fazer as coisas porque você já foi salvo em Cristo, não para ser salvo, certo? Está lá na carta dos Gálatas. E é exatamente isso aí, Nefretes. A circuncisão era uma cerimônia que deixava os homens fracos, certo? Porque a circuncisão é cortar aquele excesso do prepúcio, do órgão genital. Então, era uma cirurgia que deixava o homem vários dias lento, ficava ali doendo por 3 dias, no mínimo, até sarar. Aqui diz, olha, ó, verso 7 de Josué 5. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles. A este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Ou seja, era uma ferida, era uma marca de cirurgia que precisava dar um tempo para cicatrizar. Tanto é que se você for ler aquela história lá de Gênesis, quando o povo de Siquém foi circuncidado, eles passaram vários dias, todos os homens da cidade, sentindo a dor da circuncisão. E foi aproveitando essa deixa, que eles estavam vulneráveis, que os filhos de Jacó, Simeão e Levi, foram lá e mataram todo mundo. Certo? Então, o povo de Israel estava à beira da maior campanha militar da sua história e podia esperar que todo mundo estivesse focado nos preparativos da guerra, né? Porque agora tinham atravessado o Rio Jordão, o povo estava com medo e era hora de atacar. Só que, ao invés de se prepararem de forma militar, primeiro eles tiveram uma preparação espiritual. Ficaram vulneráveis ali por 3 dias, mas em comunhão com Deus. Eles reconheciam que a batalha ela pertence ao Senhor. E se eles não estivessem buscando a Deus em primeiro lugar, todo o resto daria errado. Tanto é que eles viram isso acontecer lá na história de Ai. Como eles não buscaram a Deus no começo da batalha, então, e além do problema de Acã, então eles experimentaram a derrota. Então, gente, na maioria das vezes, a lição diz aqui, a vida cotidiana parece nos pressionar com a urgência de tantas coisas importantes que esquecemos de dar prioridade
a coisa mais importante em nossa vida, a renovação diária, nosso compromisso com Deus. Então lembre-se, como nós sempre dizemos nos estudos bíblicos, a salvação não é uma coisa de momento. A salvação não é só quando o evangelista ou o pastor chama você para frente para você aceitar Jesus. Não. A salvação não é apenas uma decisão de um dia só, de um evento, de uma vez perdida. A salvação é uma coisa que precisa ser confirmada todos os dias. Todos os dias você precisa renovar o seu compromisso com Deus. Todos os dias você precisa renovar a sua aliança com Deus. Assim como no casamento existe aquela celebração das bodas que acontece depois de um certo período, você se casa uma vez, mas existe um aniversário de 10 anos, de 20 anos, 30 anos, onde o casal ele faz novamente aquela cerimônia para celebrar o amor, para renovar a aliança um com o outro. Eles já se conhecem, eles já sabem os defeitos um do outro, eles já têm uma história já vivida entre eles, mas é sempre bom renovar os votos do casamento para que o amor se mantenha vivo, para que o senso de união, de compromisso se mantenha ali firme. E do mesmo jeito é com Deus. Renova o seu compromisso com Deus todos os dias, para que você não perca o seu primeiro amor, para que você não perca aquela paixão que levou você a se apaixonar por Jesus no começo. Tem um filme que era um homem que se apaixonou por uma mulher que todo dia ele se esquecia todos os eventos do dia. O nome do filme é Como Se Fosse a Primeira Vez. A mulher vivia o dia, aí ele se apaixonava por ele, aí quando dormiam juntos, no outro dia, quando acordava, ele esquecia totalmente o dia anterior. E aí ele começou a ficar agora determinado a fazer com que todos os dias ela se apaixonasse por ele de novo. Então ele gravou uma fita, um vídeo, onde todo dia ele explicava quem ele era, como eles tinham se conhecido, o que levou ele a ficar com esse negócio de se esquecer de tudo, e todos os dias ele se esforçava para fazer aquele amor dar certo. Então todos os dias tinha uma renovação ali daquela paixão. Todos os dias ele se esforçava para ela se apaixonar por ele de novo. Então, quase do mesmo jeito é a nossa relação com Cristo. Volte ao primeiro amor todos os dias. Não deixe a chama se apagar. Não deixe aquele entusiasmo pela missão se desvanecer com o tempo. Renove a sua aliança, o seu compromisso, o seu relacionamento com Jesus todos os dias. Para que todos os dias você sinta mais amor por Ele em resposta ao amor dele que é infinito por você todos os dias também. Amém. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, para que nós possamos responder afirmativamente ao Teu amor em cada decisão nossa durante o dia. Que possamos Te consultar antes de qualquer batalha, antes de qualquer problema, e que o Senhor possa ser o primeiro em nossa vida, que o Senhor lute por nós em nossas batalhas. E agora abençoe o estudo do livro, ouso pedir mais, e também a caminhada que vamos fazer daqui a pouco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acunhe.